Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite, a gentileza da professora Márcia, que 6h30 da manhã foi na rodoviária me buscar. Dizer que é um prazer, e eu não digo isso do ponto de vista formal, né? É de fato um prazer estar na Universidade Estadual de Ponta Grossa, principalmente depois que o movimento docente tem dado mostras de vitalidade e algumas vezes até de uma dinâmica quase de vanguarda, o movimento docente do estado do Paraná. Eu costumo brincar, de vez em quando vocês têm a mania de começar a greve antes da gente, né? Então hoje Ponta Grossa é um movimento docente muito organizado e é importante nós discutirmos esse tema, né? Porque é um tema que eu trato, faço pesquisa sobre isso, mas eu não sou um pesquisador que venho até o movimento falar sobre financiamento. Eu sou alguém que desde os meados dos anos 80, quando ainda era estudante do curso de pedagogia, eu percebi que para fazer qualquer discussão a respeito das políticas educacionais, o fundamental é a gente compreender a questão do financiamento. Porque o discurso a respeito de determinado projeto, programa, é muito tranquilo. Agora a gente precisa ver a concretização dessa política do programa por meio dos recursos efetivamente destinados para tal programa. Então, desde muito tempo a gente aprendeu que o financiamento é revelador da concepção, da extensão de determinada política ou programa na área de educação ou mesmo em outras áreas, né? Vou trabalhar aqui algumas informações a respeito do financiamento das universidades estaduais do Paraná. Particularmente, eu como sou filho de português, eu tenho uma certa dificuldade de fazer muitas atividades ao mesmo tempo. Então, respirar, falar e passar o projetor vai ser difícil. Vou pedir para o Robson fazer isso por mim, passar para mim, tá bom? Grande Robson. O mouse está liberado, você pode comandar pela mesa. Tá? E eu faço a propaganda da minha seção sindical, que ninguém pesquisa sozinho, ninguém produz conhecimento sozinho. Parte dessas reflexões são advindas da nossa participação no movimento docente, né? Então, eu não sou proprietário exclusivo dessas informações, muitas delas são resultado de diálogos que a gente estabeleceu, não só no âmbito da Unueste, do sindicato docente lá na Unueste, mas do conjunto dos companheiros que integram o movimento docente do Paraná, inclusive aqui de Ponta Grossa. Próximo. Então, o que me levou, eu vou mostrar para vocês uma série histórica bastante longa, são 20 anos, eu tenho dados dos últimos 20 anos, desde 95 no governo Lerner até 2014, que foi o ano passado. E o que me levou a fazer um estudo mais longo foi justamente no início deste ano, todo mundo acompanhou o que aconteceu no início desse ano, enfrentamento em relação ao governo do estado que tomou medidas na direção do chamado ajuste fiscal. E durante esse enfrentamento, o grande presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ademar Traiano, que é lá da minha região, lá do sudoeste do Paraná, ele disse o seguinte, como presidente da Assembleia, sentar na sua cadeira de presidente: boa parte das dificuldades econômicas que o Estado enfrenta decorre da necessidade de bancar com recursos próprios uma grande parte do ensino público superior. Ou seja, nós fomos acusados pelo deputado que parte da crise, da alegada crise financeira do Estado, decorria de um sistema estadual grande que era mantido pelo Estado do Paraná. E aí a gente resolveu fazer as seguintes questões. Primeiro, houve de fato uma drástica redução das receitas e um crescimento desordenado das principais despesas do Estado? Será que o deputado de fato tinha razão ao afirmar isso aqui? Segunda questão, ocorreu nos últimos anos um crescimento descontrolado das despesas do Estado com a manutenção das universidades estaduais do Paraná? E terceiro, para a gente pensar, o Paraná de fato enfrentava uma crise financeira, uma crise de desgoverno, né? Então essas questões que me levaram a produzir as informações que vêm a seguir. Próximo. E aí, como este evento faz parte de um projeto de extensão para rememorar o 29 de abril, eu lembrei dessa frase do Milan Kundera, que está lá na Insustentável Leveza do Ser, que diz assim: a luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. Então, quem estava na Assembleia Legislativa, quando acompanhou o projeto 18.17, que o Antissindicato Nacional manteve a luta contra o governo até o fim, apesar da deserção da direção da APP, somente o ANTS manteve sozinho por 15 dias uma greve contra o governo.
e nós éramos um exército muito pequeno. Nós somos em torno de 7 mil professores do estado do Paraná, das universidades. A PP representa em torno de 70 mil trabalhadores da educação. Infelizmente, eles eram um exército muito grande, só resolveram debandar da guerra antes de travar a última batalha. Nós não. A posição do Antissindicato Nacional do Paraná foi muito cristalina. Nós vamos lutar até a última batalha dessa guerra, nós não vamos abdicar, apesar de que a gente projetava o resultado dela. Mas o resultado, do ponto de vista da construção do movimento docente do Paraná, da construção do Antes, foi muito positivo. Nós saímos daquela greve com cabeça erguida. Nós fomos derrotados em parte sim, mas o que a gente saiu foi mais organizado, mais fraterno, mais solidário entre nós, com mais paciência de discutir possíveis divergências que a gente tem entre o movimento docente. Então, nesse sentido, aquele enfrentamento protagonizado inicialmente pelos servidores e depois pelo Antissindicato Nacional, pelas seções do Antes do Paraná, os professores universitários, foi muito importante. Lembrar que o orçamento público não é uma mera peça técnica. O que está por trás do orçamento, da execução do orçamento, é uma disputa entre grupos e classes sociais. Em síntese, quando a gente vai disputar o orçamento, nós estamos disputando o projeto de sociedade. Para onde a gente vai indicar, para onde nós vamos gastar o dinheiro público. Nós, trabalhadores da educação, a gente tem uma clara indicação de qual é a prioridade da destinação do orçamento do Paraná. O governo tinha outra prioridade. O governo do Paraná, e essa disputa que estava colocada, não era apenas uma disputa para manter direitos. O que nós estávamos disputando para onde ia o orçamento público do Paraná. E lembrar que os servidores protagonizaram essa luta, com essa passeata de mais de 50 mil pessoas, no início da primeira greve. Próximo. A resposta do governo, todo mundo lembra do 29 de abril, foi isso. 4.500 pessoas, 4.500 agentes de segurança foram mobilizados para conter essa massa muito perigosa, né? Armado apenas de livros e sua consciência em relação à destinação dos recursos do Paraná. Foi aquele massacre que todo mundo acompanhou dia 29 de abril. Essa foi a resposta do governo. Próximo. E para a gente não esquecer jamais, né? O enfrentamento foi o resultado. Muitas pessoas, mais de 300 pessoas tiveram, inclusive o risco de perder visão, audição. Alguns, pelo menos uma pessoa eu sei que perdeu a audição e outra perdeu a visão de um olho, né? Esse é o resultado concreto do enfrentamento, em torno da disputa tão singela sobre destinação dos recursos orçamentários do Paraná. Próximo, para a gente também não esquecer. Infelizmente, tanto o governo estadual quanto o governo federal, ambos têm hoje um pensamento único em relação ao orçamento, seja da União, seja do Estado. A prioridade é para o setor privado, para pagar a dívida pública, e nós não somos mais prioridade do ponto de vista do investimento do orçamento público. Por isso que tem corte na educação, tem reforma da Previdência. Lula fez a reforma da Previdência em 2003, Dilma regulamentou em 2012 e o Beto Richa tentou fazer e fez em 2015 no Paraná. Então, ambos são muito parecidos, apesar de pertencer a siglas partidárias diferentes, e digo isso com muita tristeza. Próximo. Então, primeira questão. Vamos ver se o Paraná tem crise do ponto de vista da arrecadação da receita. Porque o governo poderia até reclamar, dizer, nós precisamos reduzir a despesa, fazer a reforma da Previdência, porque a receita do Paraná houve uma drástica redução da receita. Então, nós vamos fazer uma análise dos últimos 8 anos. Próximo, Robson. Então, aqui, a evolução da receita corrente líquida. Esse é um dado que o governo sempre tenta, em qualquer mesa de negociação, ele sempre fala em receita corrente líquida. Então, vamos olhar a evolução da receita corrente líquida. Isso aqui são números que estão corrigidos pelo IPCA, tá? Então, está deflacionado. Aqui são números reais, valores de janeiro de 2015. No governo Requião, houve um crescimento da receita corrente líquida de 12,67%, de 19 bilhões e 869 para 22.386. Então, 12,67%. Como é que se comportou a receita corrente líquida no governo Beto Richa? Muito melhor. O crescimento da receita corrente líquida foi de praticamente 31%. Mais do que o dobro. Então veja, do ponto de vista da arrecadação tributária, o governo Beto Richa foi muito bem, obrigado. Então ele não podia reclamar que há um problema de receita. Há um crescimento de 31%. Próximo.
Aqui, agora nós temos o Cid Cordeiro, que trabalhou no Jazz há muito tempo e finalmente, depois da última reunião que fizemos por Skype, o Cid Cordeiro agora é assessor técnico da Dunoeste, do Sindoepg e do Sindunespar. Por quê, gente? Quando a gente vai para a mesa de negociação, o governo tem muitos dados, muitas informações. Nós, de maneira artesanal, muitas vezes produzimos, mas nós compreendemos que nós precisamos ter uma assessoria técnica competente. O Cid Cordeiro é um economista que tem um domínio das finanças do Paraná, então hoje nós estamos pagando para ele nos assessorar. Essa informação ele me repassou ontem. Essa informação diz respeito a este ano, porque este ano, até o ano passado, foi muito bem, obrigado. Pode ser que este ano tivesse entrado em crise. Aí nós vamos verificar. De acordo com o Cid Cordeiro, a receita corrente líquida registrou uma variação de 14,55% de janeiro a agosto de 2015. Então tem uma evolução crescente da receita estadual do Paraná. Até mesmo porque todo mundo se lembra que em dezembro de 2014 ele fez uma reforma tributária onde ele onerou a alíquota do ICMS, por exemplo, em 50%. Muitos produtos de 12%, ele passou a cobrar 18%, mais de 90 mil produtos. Então ele incrementou a arrecadação tributária, aumentando o imposto. E importante, aumentando o imposto basicamente sobre o consumo. Só para lembrar, nós temos um sistema tributário no Brasil regressivo, quem paga imposto é o consumidor. Basicamente quem paga imposto são os trabalhadores. Quem mais consome, né, então paga mais imposto. Quem menos ganha, paga mais imposto. Tem um estudo da Receita Federal que mostra que quem ganha até 2 salários mínimos, 50% da sua receita é em pagamento de imposto. Quem ganha mais de 30 salários, paga em torno de 30% da sua renda em imposto. Então nós temos um imposto regressivo no Brasil e o Beto Richa mexeu no ICMS, que é o imposto sobre consumo. Então isso alavancou a receita. Está aqui o acumulado, comparando 2015 em relação a 2014, de agosto a agosto, 14,55% de crescimento. O Cid tem uma projeção de que a arrecadação da receita vai fechar em torno de 13% a 15%. Ele me falou ontem que ele aposta que vai fechar em torno de 14,5% o crescimento da receita tributária no Paraná. Esse é um dado positivo. Enquanto que a Cefa trabalha com 9,75%. Então o que a Cefa faz? Ela subestima a receita. Então a receita vai continuar crescendo. Então este ano vai ser de novo um ano que a receita do Paraná vai crescer. Então não há nenhum motivo para o governo reclamar da receita tributária. Próximo. Então o cenário é muito positivo do ponto de vista da receita. Agora vamos ver as despesas. Porque veja, a receita cresceu, pode ser que a despesa tenha crescido muito. Então vamos analisar. O que eu tomei como referência? As 5 maiores despesas funcionais do Estado do Paraná. Porque você tem lá, se você abre o orçamento do Estado, a prestação de contas no Tribunal de Contas, tem a divisão a distribuição funcional das despesas do Estado. Então tem diversas funções, a educação é uma delas. Quais são as principais despesas? Educação, a maior, previdência social, a segunda, saúde, segurança pública e serviço da dívida. São as maiores despesas do Paraná. E aí também destaquei, por conta da nossa especificidade enquanto universidade, despesas com ciência e tecnologia. Então vamos analisar essas despesas. Só para lembrar, no governo Beto Richa, a receita corrente líquida cresceu quanto? 31%. O conjunto da despesa total do Estado do Paraná em todas as funções cresceu 24%. Então você, de novo, o quadro é otimista. Não tem razão desse governo dizer que tem crise financeira, a não ser que ele gastou mais do que ele arrecadou. Mas aí ele precisa explicar. Porque na prestação de contas do Tribunal de Contas está assim: a receita cresceu 31% e a despesa cresceu 24%. Então se você está ganhando mais do que está gastando, a sua situação está confortável. Não havia nenhum motivo para fazer aquela guerra que ele fez contra os servidores para provar um conjunto de reforma para restringir direitos e diminuir a despesa do Paraná com os servidores do Estado. Foi o que ele tentou fazer. E fez, né? Próximo. Então vamos tomar a educação. Governo Requião. Aqui é o percentual do gasto com a função educação. Não estou falando em MDE, não estou falando em manutenção e desenvolvimento da educação, não. Estou falando na função educação. Comparado com o conjunto da despesa do Paraná. No governo Requião foi esse o quadro. De 18,29% evoluiu para 26,47%. Lembrar que em 2007, no governo Requião, a despesa mínima com educação evoluiu de 25% para 30%.
Então, no governo Requião, aquele mínimo que tem que gastar com educação, ele alterou a legislação, a Constituição do Paraná por meio de uma emenda constitucional, e aí passou, o Paraná hoje tem que gastar pelo menos 30% da receita de impostos, manutenção e desenvolvimento da educação básica e superior, tá? No governo Beto Richa, veja, o que aconteceu no governo Beto Richa? Uma redução na despesa com a educação. Veja, cresce a receita e diminui a despesa. Mas quais são as despesas que o governo Beto Richa diminui? Educação, 7,86. Próximo, Robson. Previdência Social. O governo Requião conseguiu reduzir os custos com Previdência Social em 34%. Até porque, não nos esqueçamos, o governo Requião está do nosso lado agora, mas quando ele foi governador, ele também deixou de contribuir com a Previdência. Ele não é nenhum santo. Tá? Então, por isso que aquele cartaz, os inimigos da educação, os amigos da educação, eu não gosto muito não. Eu já acho que nós temos um inimigo. Os amigos de hoje, ontem eram nossos inimigos também, então vamos devagar com a dor, né? Não vamos incensar muitas pessoas não. É lógico que eles nos ajudaram, ver que é um filho, a gente sabe, né? Tivemos lá, mas não nos enganemos muito com essas pessoas, mas tudo bem. O governo Beto Richa, houve um crescimento de 11,19% de gasto previdenciário. Então ele vai dizer, cresceu a despesa com previdência. É verdade. Porém, contudo, entretanto, a receita cresceu quanto? 31%. Tá? Cresceu a despesa com previdência, mas a receita do Estado cresceu 31%. Próximo. Saúde. Governo Requião. Houve um crescimento em percentual de 6,23% e governo Beto Richa reduziu o gasto com saúde. Aliás, o Tribunal de Contas denuncia de vez em quando que os governos não cumprem o gasto mínimo com saúde. Só que eles só denunciam, não penalizam. Tá? Então o governo Beto Richa não vem cumprindo o mínimo que ele devia cumprir, 12% da receita do Estado para financiar a saúde. Então tem uma redução da despesa com saúde. Próximo. Então, ó, saúde e educação ele tem diminuído o aporte de recursos. Dívida pública, esse é um dado positivo. Então a dívida pública tem um peso, basicamente 73% da dívida pública do Paraná é com a União. Então é dinheiro que sai do Paraná para pagar o governo federal, tá? E aí no governo Requião já houve uma redução desse gasto. Então se você diminui despesa, vai sobrar mais para investir em educação e saúde. Deveria, né? 18%. No governo Beto Richa, melhor cenário ainda. Ele gastou menos com dívida pública, 25%. Então veja, se ele está gastando menos com dívida pública, ele poderia em tese gastar mais com saúde e educação, que deveriam ser prioridade. Ciência e tecnologia também, né? Próximo, mas não foi isso que ele fez. Próximo, vamos lá. Segurança pública. Esse é o dado. O governador Requião reduziu o gasto de segurança pública em 10,29%. Beto Richa aumentou em 23,61%. Quem esteve na praça, dia 29 de abril, pôde perceber para onde foi aquele dinheiro. Atenção, rapaziada. Gastar dinheiro com segurança pública não é um problema. Desde que você gaste para a segurança da comunidade. O que nós percebemos, e o tal legado da Copa foi esse, gente. O aparelho repressivo do Estado foi sofisticado. Ele gastou muito dinheiro. As empresas que trabalham com equipamentos de segurança ficaram muito contentes com o governo Beto Richa, que ele investiu muito nessa área. E nós tivemos o desprazer de sentir alguns na pele as marcas do gasto, do aumento do gasto com segurança. O aparelho repressivo está muito mais sofisticado hoje. E está a explicação. Então ele está gastando mais com segurança pública para reprimir a população, não para dar segurança para o conjunto da população. Próximo. Ciência e tecnologia, isso nos interessa diretamente. São as universidades estaduais as principais beneficiárias do gasto de ciência e tecnologia. Governo Requião, em termos percentuais, aumentou em 12,94% a despesa com ciência e tecnologia, e governo Beto Richa reduziu em 40,63%. Então ele saiu, gastava quase 1% com ciência e tecnologia. Em 2014 ele gastou, 2014 e 2013, 0,57%. Então aqui há uma grave restrição dos gastos de ciência e tecnologia. Então, em síntese, o governo Beto Richa aumentou a receita em 31%, reduziu o gasto com educação, com saúde e com ciência e tecnologia. Então aquilo que deveria ser uma prioridade do gasto público, ele não está aumentando esses gastos, ele está reduzindo. Então ele está aumentando os gastos para outros setores.
é o setor, são as empreiteiras, são os fornecedores do Estado que estão sorrindo com o orçamento do Estado do Paraná. Nós não estamos nos beneficiando. Próximo, outras despesas, né? Outras despesas tem lá, agricultura, urbanismo, direito de cidadania, gestão ambiental, saneamento, organização agrária, uma série de outras, judiciário, legislativo. Judiciário tem aumentado, gente. Se você pega e individualmente despesas com o judiciário, tem aumentado. A gente só não sabe por quê, né? Tá? Mas vamos lá. O governo Beto Requião reduziu em 4% e o governo Beto Richa aumentou em 7,24% essas despesas. Essas despesas já consomem em 2014 41,92% do conjunto das despesas do Estado do Paraná. Tá? Quase metade. Próximo. Agora vamos falar do financiamento. Então o que nós vimos até agora? A receita no governo Beto Richa aumentou, ele não pode reclamar. 2014 até 2014 aumentou em 31%. 2015 há indicações que vai crescer em torno de 14% a 15%. A arrecadação tributária, então o cenário é positivo e ele tem diminuído despesa com educação, saúde, ciência e tecnologia. Esse é o quadro. A gente pode avaliar o governo por esses dados numéricos e dar uma nota para ele, tá? Que eu acho que bem abaixo de 2, né? Vamos lá, como é que se dá o financiamento do ensino superior no Paraná? No Paraná, vocês sabem, diferentemente de alguns outros estados, nós não temos aqui uma legislação que estabeleça um percentual específico para financiar o ensino superior. Nós não temos isso. E ultimamente, nós do Antissindicato Nacional, nós temos nos colocado contra. Por quê? Porque muitas vezes é apresentada a situação de São Paulo como um exemplo. Só lembrar que São Paulo conseguiu um percentual do ICMS para financiar as universidades num processo de luta em 88. Eles fizeram uma greve contra o governo Quércia, resistindo às suas políticas e pedindo a ampliação dos recursos para o financiamento das estaduais paulistas. Então, foi o movimento docente, dos técnicos administrativos e dos estudantes que nas paulistas impôs ao Quércia como derrota a aplicação de um percentual específico para o financiamento do ensino superior. Então, o contexto foi diferente. É uma luta do movimento que impôs ao governo a definição de um percentual. Atenção! Já há muito tempo o movimento docente do Estado de São Paulo denuncia que aquele percentual em torno de 10,5% da receita do ICMS é totalmente insuficiente para financiar as estaduais paulistas. Só para vocês terem uma ideia, hoje só a folha da USP de pagamento é mais de 100% do que ela recebe do Estado. Como é que a USP sobrevive? Fazendo mágica com recursos próprios. Aquelas coisas que reitores sabem fazer muito bem e que nós não concordamos. Então, recursos próprios. Então veja, hoje a experiência das paulistas não é mais um modelo a ser seguido, tá certo? Outra coisa, toda vez que apareceu a discussão de autonomia financeira no Paraná, seja em 98 no governo Lerner, seja em 2013 no governo Beto Richa, seja em 2015 agora com o projeto de autonomia financeira, sempre a discussão de autonomia vem na perspectiva do governo contra as universidades. E sempre um discurso que embasa a proposição da concessão, da autonomia, a definição de um percentual da receita para financiar as universidades estaduais, é sempre um discurso da economia. Nós gastamos demais, nós precisamos estabelecer um percentual para parar de gastar com as universidades estaduais. Então, tudo indica que a proposta do governo, concessão de um percentual da receita para financiar o sistema estadual, é na perspectiva do Banco Mundial, da autonomia financeira, ou seja, o Estado repassa uma parte do financiamento das universidades e outra parte as universidades vão ter que buscar no mercado recursos privados para sustentar as universidades. Atenção, tem um documento do Banco Mundial que diz o seguinte: a autonomia é um conceito vazio é um conceito vazio se a universidade depender apenas dos recursos do Estado. Então, para o Banco Mundial, a autonomia universitária é o seguinte: você cria um mecanismo para que a universidade possa buscar no mercado a complementação do financiamento público. Esta autonomia, o Antissindicato Nacional não concorda e lutará até a morte, se for necessário, contra ela. Então, os reitores sabem que nós temos uma posição muito firme contra qualquer regulamentação da autonomia, contra a definição de um percentual da receita para financiar o sistema estadual. Por isso que a gente defende contra. Não é que a gente é contra a autonomia, não. Nós somos contra a autonomia financeira que o Banco Mundial propõe e que o governo Beto Richa defende
e que os reitores, na sua maioria, também defendem. Tá? Próximo, como é que se dá? Não, essa mesmo, continua aí. No Paraná, como é que se dá? Então, nós não temos um percentual fixo definido. Então, como é que se dá a distribuição dos recursos para as universidades estaduais do Paraná? Ela tem 3 fontes. Basicamente, a maior parte é destinada ao financiamento das atividades de ensino e é contabilizado como parte das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, o MDE. Então, 30% da receita de impostos a partir de 2007. Então, veja, parte do dinheiro que vem para a universidade, o governo, quando fecha sua contabilidade no final do ano, vai dizer que isso é gasto com educação. Aí entra no cômputo dos 30% que ele tem que gastar com educação. Está gastando em torno de 34% o ano passado. Tá? Outra parte, menor, é destinada à manutenção dos hospitais e clínicas vinculadas às universidades e é contabilizado como parte das despesas com saúde. Aí o governo precisa prestar conta. Ele tem que gastar 12% da receita com saúde. Então, o dinheiro que ele gasta com as clínicas aqui de odonto, fisioterapia, já tem hospital universitário aqui? Ainda não, né? Tem. Então, esse gasto que vai para o hospital universitário, ele contabiliza como gasto com saúde. E outra pequena parte, e essa é uma parte perigosa para nós professores, entra aqui na folha da UEPG, da UEM e da UEL. Então eles vão dizer que parte dos docentes eles contabilizam como pessoal de pesquisa. Então essa parte que é bem pequenininha, eles contabilizam como parte da despesa para o fomento da pesquisa científica e tecnológica. Aqueles 2% da receita do Estado tem que ser gasto com fomento da pesquisa. Olha o perigo. No meu ponto de vista, isso aqui está errado. Porque despesa com o pessoal deveria ser contabilizado com despesa com ensino. Por quê? Porque ele pode utilizar toda a despesa com TID e dizer que é com ciência e tecnologia. E assim ele não gasta um centavo para o financiamento dos projetos de pesquisa nossos. Então tem uma brecha aqui. Desculpe te interromper, mas você disse que não tem uma lei no Paraná que regulamente o percentual. Não. Esses percentuais, eles estão definidos aonde? Isso aqui é na Constituição Federal e Estadual. Então, está previsto. Está previsto, genericamente, né? 30% o Estado tem que gastar com o financiamento da educação. Aí ele contabiliza o gasto com a educação básica e a educação superior, para fechar os 30%. Tá? Aí ele tem que gastar agora, por conta da emenda constitucional número 20 de 2000, o Estado tem que gastar 12% da receita de imposto por saúde. Então ele pega todo o dinheiro com hospitais gerais, e aí mais a despesa com hospitais universitários e com clínicas vinculadas à universidade, ele contabiliza isso como despesa com saúde. Tá. Então esse percentual é de tudo em relação Exatamente. à educação, de tudo em relação à saúde. Isso. O que não tem um percentual específico para o financiamento das universidades. Tá? Próximo. Eu vou apresentar aqui só um parâmetro. Eu geralmente uso 2, mas eu vou só, para ser mais sintético, eu vou utilizar os recursos destinados ao financiamento global das IES, que é os recursos do ensino, saúde, ciência e tecnologia, e comparando com o percentual da receita do ICMS. Por que eu faço isso há muito tempo? Porque sempre o modelo das paulistas é apresentado como uma alternativa ao financiamento. Então, eu faço essa comparação. Bom dia. Próximo, Robson. O número está pequeno, mas depois... tá aqui, ó. Vamos distribuir para o pessoal depois. Eu trouxe... Agora ou depois? Depois a gente distribui. Vocês vão ter acesso a esses números, viu, gente? Eu não gosto quando alguém começa a apresentar número pequenininho, dá a impressão que o cara está querendo me enganar, né? Então, o que eu faço? Eu trago os números que o pessoal tem na mão, depois levar para casa, comparar, calcular de novo, ver se o Luiz Fernando não está mentindo, né? Então, vamos tomar aqui. Desde 95, governo Lerner, né? Então, o ICMS arrecadado da cota estadual, você deduz aqui o que o Estado repassa para os municípios, aquilo que efetivamente fica para o Estado. 75% da arrecadação do ICMS fica no Estado. Então, arrecadou em 95 6,6 bilhões, investiu nas universidades, números atualizados para este ano, 590 milhões, né? E deu 8,95% do ICMS. Então, o que nós percebemos aqui? No governo Lerner, o melhor ano foi 97, o ano da implantação da carreira dos servidores técnicos e docentes. O governo chegou a investir 12,88% de ICMS para o financiamento das universidades estaduais do Paraná. O pior ano, depois da autonomia provisória, os 2 termos de autonomia, nós chegamos a 8,15% do ICMS. Governo Requião, 2003 a 2010, aqui ó, gestão
do RISE na secretaria, houve uma diminuição do aporte de recursos. Nós chegamos a receber em 2004 7,28 do CMS, era quase o pior índice em 20 anos. Aí o Beto Richa conseguiu ganhar em 2014, tá? Senão seria o pior. Então foi 7,28. E aí, a partir da Lígia Pupato, não vai fazer propaganda dela não, mas melhorou no segundo governo do Requião o financiamento das universidades estaduais. Então chegou em 2009 a investir 10,44% do ICMS. Nunca chegamos aos 12,88 mais, né? Governo Beto Richa, de 9,85 cresceu um pouquinho para 10,04, e aí 2014 7,19. Isso aqui dá uma redução em termos reais de 30%. Nossa. Né? De 10% para 7,19 dá praticamente 30%. De um ano ele reduziu. Atenção, rapaziada. A nossa experiência, como a gente é jovem há mais tempo, nós estamos aqui na universidade desde 95. Então, o que a gente percebe? Toda vez que o governo tenta introduzir a discussão da autonomia, o que ele faz? Ele reduz o financiamento. Lerner foi assim e agora Beto Richa está sendo assim. Ele reduz, diminui o aporte de recursos. Para quê? Ele coloca a faca no pescoço para os reitores negociarem. E vão negociar numa situação rebaixada. Isso é tática do governo, desde Lerner até Beto Richa. Próximo. Agora eu acho que tem uma síntese aqui. Aqui é a síntese, né? Governo Lerner. A média do governo Lerner, 8 anos, 10% do CMS foi destinado para as universidades. Requião, média, 8,86%. Requião, os últimos 4 anos, 9,83%. Beto Richa, nos últimos 4 anos, o primeiro mandato dele, 9,24%. E a média geral de gasto com as universidades em 20 anos foi 9,39%. Ou seja, nós jamais, em termos médio, em percentual médio, ultrapassamos o limite dos 10% do ICMS. Então, não é verdade que nós custamos tão caro assim. Nós nunca passamos 10% do ICMS para manter todo o sistema estadual. Aliás, atenção, é um sistema que vem crescendo bastante, especialmente na pós-graduação. Então, ele vem sendo barateado ao longo do tempo. Se no governo Lerner investiu 10% do ICMS, só que vocês lembram que eram as universidades em 2001, 2002. A minha eu sei dizer, tinha um programa pós-graduação. Hoje nós temos 43. Nós temos muitos cursos da área de saúde que não existiam, por exemplo, medicina. Então, todo o sistema estadual cresceu muito. Tanto graduação quanto pós-graduação. E o percentual médio vem reduzindo, olha só. O percentual médio de investimento nas universidades. Então, não é verdade aquilo que o Traiano disse na Assembleia Legislativa. Próximo. Aqui outro comparativo que eu achei interessante, que os números não falam por si, os números precisam ser comparados. Então aqui eu tentei ver qual é o esforço dos governos em relação ao financiamento das universidades. Então vamos pegar aqui, o governo Requião, primeiro mandato. Então qual é a comparação que eu faço aqui? O crescimento do ICMS e o crescimento dos recursos destinados para as universidades. Então veja, se você tem uma drástica redução do ICMS, a consequência pode ser uma redução no financiamento das universidades, porque a fonte está secando, você tem que reduzir. Então vamos ver como é que foi o comportamento disso aqui. Requião, 2002 a 2006, o ICMS cresceu 21,28% e o financiamento das universidades 17,69%. Ou seja, o governo Requião aqui se esforçou menos, porque a receita cresceu mais do que a despesa com o ensino superior. Aqui, ó, 2006, 2010, a receita do ICMS cresceu 24% e aqui sim, a despesa da universidade cresceu 48%. Então nós podemos dizer aqui que o governo Requião nesse período fez um esforço grande para aumentar o financiamento das universidades estaduais do Paraná, sem querer fazer propaganda para essa pessoa, que a gente sabe o que foi o Requião, principalmente nos 4 primeiros anos do mandato dele. Ele pisava na nossa garganta, ele ia em Cascavel, quando o pessoal não perguntava sobre a Unesp, ele falava assim, já que vocês não perguntaram, eu vou falar. E críticas contundentes à universidade, críticas baixas, então, sem ilusão, né? Mas enfim, nós precisamos reconhecer que o governo Requião fez um esforço para ampliar o financiamento das universidades.
No seu período todo de governo, 2002 a 2010, o ICMS cresceu 50% e o financiamento das universidades cresceu 74%. Então nós precisamos reconhecer, mesmo que a gente tenha alguma crítica, dizer o seguinte: o governo Requião teve uma postura republicana, ele apostou na ampliação da educação superior pública nesse estado. Tá? Isso precisa dizer, né? Que a gente faz política contando a verdade. Então isso nós precisamos reconhecer. Como é que foi Beto Richa? A receita cresceu 47% e o gasto com as universidades 2,31%. Porque a gente pelejou bastante, né, contra esse governo e conseguimos, por exemplo, arrancar um reajuste dos 7,14% em 4%. Se não tivesse aquele reajuste, isso aqui teria tido uma diminuição. Então veja, é um governo que arrecada bastante e gasta pouco com as universidades. Vamos tomar 2002 a 2014. A receita do ICMS cresceu 121% e o gasto com a educação superior 78%. Então, o esforço nesse período foi pequeno comparado com o crescimento da receita. Esse é um dado importante. Então o governo não pode reclamar. A receita cresceu e o financiamento das universidades cresceu num ritmo muito menor se comparado com o crescimento da receita. Tá certo, gente? Então ele está no lucro, não está no prejuízo não. Próximo. Isso aqui está muito pequeno, vocês vão receber isso aí tudo por escrito, tá? Isso aqui, o que é importante? Desse dinheiro que a universidade recebe, para onde vai o dinheiro? Tem uma distribuição que eles chamam de grupos por natureza de despesa. Quais são as principais despesas? Pessoal, custeio e investimento. Então no governo Lerner, em média, 94% foi para pessoal, 5,06% para custeio e 0,93% para investimento, menos de 1%. Governo Requião, 91 pontos, é isso? 91,14% para pessoal, aumentou o custeio para 7,92% e investimento praticamente o mesmo, 0,94%. Governo Beto Richa, 92,47% para pessoal, 7,34% para custeio e 0,18% para investimento. É praticamente nada. O que vem via lei orçamentária. Média, nos últimos 20 anos, 92,56% é pessoal, 6,46%, se não me engano, em custeio e 0,78% em investimento. Então, assim, mais praticamente 93% do recurso que a universidade recebe para pagar pessoal. O custeio é muito pequeno e está agravado agora a questão do custeio. Vocês devem ter esse problema aqui na UniOeste, tem. Como o governo não tem contratado servidores técnicos, como é que a universidade sobrevive? Estagiário. Estagiário sai de onde? Sai da despesa com custeio. Então, o custeio é o seguinte, na UniOeste, 50% do custeio é utilizado para pagar estagiário. Isso é despesa com pessoal. Tá certo, gente? Então não sobra dinheiro muitas vezes para cuidar do prédio, não sobra dinheiro, porque do custeio é que vem as bolsas, por exemplo, iniciação científica. Nós podemos ampliar o número de bolsas para os estudantes. Não tem, porque você gasta o custeio, pelo menos não é 50% para contratar estagiário, que é uma força de trabalho que é super explorada. Quando ele está aprendendo o serviço, ele é dispensado, tem graves consequências do ponto de vista organizativo para a universidade, e o governo do estado, a tendência, ele tem diminuído a contratação de técnicos, restringido. Próximo. Outra coisa sobre investimento. É verdade que tem prédios sendo construídos aqui nessa universidade, na minha também, lá na UniOeste também. Como é que vem o dinheiro para investimento? Não vem via orçamento aprovado na Assembleia, vem via chamado MCO, Movimento de Crédito Orçamentário. Como é que funciona isso? Cada reitor precisa ter uma bancada de deputado e essa bancada de deputado faz as emendas. É o famoso pires na mão. O reitor precisa ter um grupo de deputados para que faça emendas ao orçamento e consiga recursos para investimento, com trágicas consequências para a autonomia universitária. Quando os reitores, muitas vezes não é culpa deles, eles dependem dos deputados, e vocês sabem como é que funciona a política, né? Você recebe, é dando o que você recebe.
Então você tem uma relação muitas vezes uma relação muito complexa, para não falar outra coisa, entre deputados e reitores. E outra coisa, em síntese, para falar a verdade, nua e crua, quem libera o recurso não é nem o deputado, é o governo. Porque deputado de oposição não consegue aprovar uma emenda. Quem é que em última instância libera o recurso para construir um prédio novo aqui, via emenda parlamentar, é o governador. Isso estabelece complexas relações entre os reitores, a Piesp e o governo. Relações danosas com a autonomia universitária. Tanto é, não é mentira, a gente pode dizer isso claramente, os reitores hoje eles são muito mais representantes do Estado na gestão da universidade do que representantes da universidade junto ao governo do Estado. Porque essa política do perício da mão, de depender de verbas, de emendas parlamentares, traz graves consequências para a autonomia universitária. Corpo e alma. Nós temos uma relação mais tranquila, porque lá nós conseguimos, por exemplo, aprovar por unanimidade no Conselho Universitário repúdio ao governador, ao secretário. Nós conseguimos aprovar que lá nós temos uma posição de conselho unânime contra a proposta de autonomia financeira. Então nós temos uma relação mais tranquila em relação a isso. O que não significa que o reitor não tem que estabelecer interlocução com o governo do Estado. Tem que estabelecer, porque não sobrevive. Mas em síntese, aqui o gasto com o pessoal, aquilo que eu estava falando, está mais claro aqui, ó. Então a média, 93% com o pessoal, 6,5% com custeio e 0,7% para investimento, né? Então investimento não vem via orçamento. Está aprovado pelo conjunto dos deputados no orçamento, o que nós fazemos? A gente cobra a execução do orçamento. Se é via emenda, você depende do favor do deputado ou do governo. Então é muito mais tranquilo para o governo mandar dinheiro para investimento via movimentação de créditos orçamentários, via emenda parlamentar. Isso cria uma relação de dependência das reitorias em relação ao governo. Falando claramente. Próximo. E aí, aquele cenário que a gente viu. Então não tem um drástico crescimento do financiamento das estaduais do Paraná. Pelo contrário, menos de 10% de CMS, né? E agora nós vamos ver como é que foi o comportamento das universidades, o crescimento delas. São dados do INEP, o último que eu acessei em 2013. Então, curso de graduação, nós saímos de 180 para 446, um crescimento de 148%. Vagas na graduação de 12 mil para praticamente 18 mil vagas, um crescimento de 50%. Matrículas na graduação de 45 mil, só presencial, viu gente? Para 73 mil, um crescimento de 60% das matrículas na graduação. Servidores técnicos, nós tínhamos 6.859, hoje nós temos 5.000 em 2013, 960. Então, uma redução de 13,11%. Quem está trabalhando aqui, estagiário. Da onde sai estagiário, nosso custeio. Tá? Esse é um problema. O governo agora está dizendo que vai contratar, mas prometeu contratar servidores técnicos até junho. Nós já estamos no final do ano e não foi contratado ainda. Funções docentes. De 4.328, nós foi elevado em 2013 para 7.137, um crescimento de 65%. Um detalhe, o tempo integral, T40 ou TIT, se elevou de 3.000 para 6.242. Há um crescimento de 107% de dedicação de tempo integral. O que significa isso? O aumento com o pessoal é maior. Se você tinha tempo parcial e agora você tem, basicamente, maior parte tem, 70% tem TID, então o custo do pessoal aumentou. Mesma coisa aqui, ó, doutorado. O crescimento foi de 1.159 para 3.700 doutores em 2013. Isso significa o seguinte, o doutor ganha um salário um pouco maior, significa que o incremento do gasto com folha também foi maior. Tá? Então nós temos indicativo que o crescimento do sistema estadual leva também ao crescimento das despesas, que está sob controle. Próximo. Aqui o estrito senso, né? Em síntese, nós tínhamos em 97, peguei o dado lá no censo acadêmico da 7, né? Que é o que tem lá atualizado, 97, 27 cursos de mestrado e doutorado, saltou para 169, um crescimento de 526%. Matrícula de 736 para 5.338 matrículas em 2012.
Isso aqui já é bem mais. Então, um crescimento de 625%. Veja, as matrículas cresceu em torno de 60% na graduação. Qual que é a grande demanda que está tomando cada vez mais o tempo dos docentes hoje e que nos leva a trabalhar cada vez mais? É o crescimento da pós-graduação. Isso aqui o governo tende a não contratar professores para a expansão da pós-graduação. Pelo menos na minha universidade, a política de contratação só se dá em relação à graduação. Só que a graduação ela está meio que paralisada no último período. Nós temos criado pouquíssimos cursos de graduação. Agora sim. Tudo bem, Luiz? O grande crescimento do sistema estadual é na pós-graduação. Hoje nós somos o segundo sistema estadual no Brasil. Nós só perdemos para as paulistas. Nós já superamos as baianas, as estaduais do Rio de Janeiro. Então nós somos o segundo maior sistema. Dá para interromper, professor? Pode. Eu acho que esse dado é bem importante e também no momento de crescimento tem o quadro do principal fonte de custeio da pós-graduação. Perfeito. E a prova de teoria diz que o pessoal da CAPES do MEC diz claramente que o próprio CAPES era um curso e agora as universidades que têm em conta a pós-graduação. Bem lembrado, bem lembrado. A pós-graduação, ela serviu, pelo menos na UniOeste, deve ser o mesmo quadro aqui no UEPG. A pós-graduação alavanca recursos. O que os administradores geralmente eles dizem com alguma razão? Criar curso de graduação é criar despesa, criar pós-graduação é criar fonte de receita. O que é verdade. Pelo menos na UniOeste, nos últimos períodos a gente tem conseguido, porque a gente faz lá projetos para o FINEP e todo ano a gente consegue recurso, e é bastante comparado com aquilo que a gente recebe via Fundação Araucária. E esses recursos que vêm via pós-graduação, pelo menos na UniOeste, é o seguinte, é o que está dando base para a graduação. Aquisição de livros, edificação física, compra de equipamentos que a graduação utiliza, vem do recurso da pós-graduação. E da onde vem o recurso da pós-graduação? Geralmente o governo federal. Tá? Eu não sou fã do governo federal, não. Aliás, eu sou fã de governo, eu estou ficando meio anarquista de pôr de velho, né? De governo nenhum dá para ser fã, porque são governos muito ruins. Mas assim, o governo Beto Richa, também o Requião dizia o seguinte: o Estado gasta muito e o governo federal não gasta nada. Eu acho que nós do movimento docente estamos desafiados. Não é para defender o governo federal, não. Mas a gente precisa fazer o levantamento quanto de recurso entra no governo federal. Porque essa é uma outra fonte interessante. Porque eu acredito que parte significativa da expansão das universidades estaduais do Paraná, pelo menos edificação física na UniOeste, eu digo com certeza, vem de recurso federal via pós-graduação. Não é do gestor não, gente. Quem faz o projeto são professores e depois esses professores, por falta de funcionário, tem que fazer tomada de preço. Grande parte do trabalho docente hoje está sendo utilizado com atividades de servidores técnicos. Não tem servidor técnico para fazer, o professor faz o projeto, consegue o recurso, depois tem que fazer tomada de preço por telefone. Então quem é que está sustentando a expansão é o trabalho individual da pós-graduação dos professores. Não tenha dúvida disso. E esse levantamento nós precisamos fazer, para colocar na mesa também. Porque eles dizem que a gente custa muito, não, a gente está se pagando. É verdade, pior é isso. Vamos lá. Para terminar, algumas considerações. Então assim, ao longo dos 20 anos, dos últimos 20 anos, observamos uma grande expansão das universidades paranaenses, número de instituições universitárias. Hoje nós somos 7. Atenção, foi um avanço nós criarmos, o governo ter criado a UEMP e a Unespar. Antes eram faculdades isoladas. Por ser faculdades isoladas, não tinha TID para os docentes. Agora estão se tornando universidades, até por esforço do movimento docente. Nós estamos tirando a UEMP e a Unespar do Meta 4, que a folha de pagamento deles ainda é centralizada em Curitiba. Foi uma reivindicação da nossa greve que colocou na pauta do governo retirar a UEMP e a Unespar do Meta 4. Ou seja, se elas são universidades, todas as universidades têm autonomia para rodar a sua própria folha, certo? Então foi a greve nossa que está tirando a UEMP e a Unespar do Meta 4. A consequência disso é que haverá um percentual maior de professor com dedicação exclusiva. Então, de novo, haverá um estímulo à dedicação exclusiva, haverá um crescimento do gasto com o pessoal na Unespar e na UEMP. O que é positivo. O governo vai contar como negativo, porque ele gostaria de manter a situação de todo mundo dando aula, sem pesquisa e sem TIT.
a gente está fazendo, por conta da nossa mobilização, nós vamos fazer com que aqueles colegas são professores como nós, têm direito à mesma carreira nossa, portanto eles têm que ter dedicação exclusiva e parte do seu trabalho tem que ser dedicado à pesquisa, né? Então, isso vai trazer como consequência um incremento, um aumento do gasto com o pessoal. Houve um aumento de docentes, funcionários, não é verdade, eu esqueci de retirar isso aqui, de vagas e matrículas nos cursos de graduação. Ocorreu também um grande crescimento do número de docentes com título de doutorado, com dedicação integral às universidades. Destaque-se nesse período a evolução do sistema de pós-graduação das estaduais do Paraná. Por esforço nosso. Atenção, alguns reitores até anunciam, né? No meu tempo foi criado. A gente sabe como é que se cria, pelo menos deve ser aqui também. Lá na minha universidade, assim, os professores se reúnem, criam um grupo, mandam os projetos e aí criam os programas. E trabalham muito para criar. E depois percebem que vão ter que trabalhar o dobro que trabalhavam para manter o programa. Então, quem está sustentando a evolução da pós-graduação é o nosso esforço individual, que traz problemas, inclusive, do ponto de vista organizativo. O Gadini, por exemplo, militante histórico do movimento docente nessa universidade, passou por aqui. Por que ele não está aqui? Porque ele tem que dar conta ele está coordenando o programa lá no jornalismo, e ele precisa dar conta dos trabalhos lá. O nosso tempo está sendo cada vez mais tomado para esse tipo de atividade. E aí, para a gente fazer greve, mobilização, traz consequências, dificuldades. E nós precisamos reconhecer isso. E a pós-graduação muitas vezes não para. E a gente não pode permitir que ela pare totalmente. Porque quem vai perder somos nós. É um debate cada vez mais intenso que a gente faz. A gente fez isso no comando de greve nosso lá e a gente está chegando a algumas sínteses interessantes. Então, cada vez mais, acho que isso é uma questão que a gente podia colocar. Nós estamos cada vez mais envolvidos na pós-graduação, cada vez mais envolvidos, e em momentos de mobilização, as pós têm dificuldades em parar, suspender atividades, suspender... E não vamos falar nem de mobilização e paralisação, vamos falar o seguinte, uma coisa muito simples. A professora que entra em licença maternidade, ela para na graduação, ela continua trabalhando na pós-graduação. Eu tenho colegas que passaram por isso, ela recebia os orientandos em casa, ela lá dando de mamar para o nenê, amamentando a criança e orientando, porque ela não pode parar, porque a pós-graduação não pode parar. Esse é um problema que temos que discutir. Por último, entretanto, os números relativos ao financiamento das universidades paranaenses revelam uma tendência à redução em termos reais dos recursos destinados à manutenção de tais instituições. Atenção, 97 a gente já recebeu praticamente 13% do financiamento do ICMS para financiar as universidades. No último ano aí, o Beto Richa repassou 7,19%. Então há uma drástica redução em termos reais do financiamento das universidades. Esse é um problema. Próximo. E é o último, viu, gente? Essa notícia é boa. Acho que não tem mais. Acho que é o último. É o último. Então, o último, agora, para concluir. Nós tivemos uma última reunião na 7, dia 9 de novembro. Houve a participação do Romanelli, que é o líder do governo, para a gente discutir a nossa pauta positiva. Os colegas que participaram daquelas duas greves, nós fizemos 89, nós na UNES, nós somos mais devagar, nós fizemos 89 dias de greve. Aqui vocês devem ter feito quase 100, na UEPG. Vocês começaram antes, Enfim, nós fizemos 89 dias de greve, duas greves, para resistir à política de ajuste do governo do Paraná. E lembrar um detalhe importantíssimo. Foi um movimento docente, especialmente o Antissindicato Nacional, que no dia 10 de março arrancou do Romanelli e do João Carlos, secretário de Ensino Superior, um termo de compromisso assinado dia 10 de março, na primeira greve. O que dizia o termo de compromisso? Ia retirar o projeto de autonomia financeira, que era a nossa preocupação, e além disso propôs uma pauta positiva, uma mesa permanente de negociação para discutir o quê? O adicional titulação, o incremento dele, uma melhoria salarial do ponto de vista da mudança do adicional titulação, e também o governo se propunha a discutir a regulamentação, uma nova forma de acesso à classe do titular, que é um problema que nós temos. Dia 16 de junho, aí só o ANDES estava na Assembleia Legislativa batendo panela lá, pela aprovação 18.17, enquanto alguns sindicatos poderosos estavam lá tentando retirar assinaturas dos deputados, nós conseguimos dar emenda, todo mundo sabe disso, não é mentira, Então fomos nós que mantemos aquela greve até o último momento.
Fomos nós que negociamos a emenda dos 8.17 e fomos nós que ficamos lá fazendo pressão e conseguimos os 21 votos. Fomos nós, não foi mais ninguém. Nós, do Antissindicato Nacional. E, nesse momento, o deputado Romanelli, como líder do governo, foi à tribuna, pediu desculpas pelo equívoco não ter negociado com o Antissindicato Nacional. Ele disse: eu só negociei com o Forte Servidor e com a APP, e que não sabia que a gente existia, né? A gente mostrou que a gente existe. É um exército pequenininho, mas forte, organizado, destemido e corajoso. Não adianta ter um grande exército quando não tem comando. Quando o comando do exército grande e poderoso é covarde. Então não serve para nada o grande exército. Nós temos um exército pequeno no Paraná, mas ele funciona. E aí o Romanelli foi na tribuna e disse o seguinte: assumiu de novo, mais uma vez, o compromisso que ia discutir conosco o ATT. No dia 9 de novembro, nós tivemos uma reunião, depois nós tivemos reuniões do grupo de trabalho. A professora Nádia está comandando, está fazendo o trabalho dela direitinho. A gente reconhece o que ela tem feito lá como coordenadora do grupo de trabalho. Nós chegamos à conclusão, aliás, é uma conclusão que já é desde 2011. Desde junho de 2011 tem um consenso entre os sindicatos, os reitores e a própria SET, a alteração do adicional de titulação, no caso do doutor, de 75% para 100%. A mensagem que o Beto Richa mandou em agosto de 2012, quando propôs 7.14 em 4 parcelas, está no corpo da mensagem que o adicional de titulação deveria ser majorado, aumentado. Então há um consenso forte, generalizado, até o próprio governador reconheceu isso desde 2011. Para nossa surpresa, na reunião com o Romanelli e com o João Carlos, eles disseram o seguinte: não, nós temos outros problemas, nós precisamos fechar a folha de pagamento de 2015, o projeto de lei orçamentária para 2016, o que o governo Beto Richa previu para o pessoal é menos do que gastou esse ano. Então ele vai ter que fazer uma emenda, o Romanelli tem que fazer uma emenda de 250 milhões para ampliar o orçamento das universidades, para minimamente fechar o orçamento de 2016. Ele disse que tem que contratar servidores técnicos. Então ele disse assim, tem outros problemas para resolver antes de implementar o ATT. Em síntese, diz que só vai retomar a nossa discussão do ATT no final de abril do ano que vem. Pior do que isso, o secretário João Carlos, e nós sabemos por quê, ele disse que as duas pautas dos técnicos que está sendo discutida agora e a pauta que já tem um consenso desde junho de 2011 vai misturar as duas pautas. A gente sabe que quando você mistura as pautas é para que nenhum consiga nada. Então, para concluir, nós estamos discutindo financiamento. Foi o próprio governo que propôs uma pauta positiva e agora o governo está recuando. O que nos resta fazer? Além de sinalizar que não vai atender imediatamente o ATT, ele podia começar a tramitar agora. Ele podia negociar a implantação do ATT. Agora não tem razão nenhuma para ele postergar o início da tramitação do projeto. Ele pode até negociar conosco, propor, fazer uma contraproposta, a gente vai discutir isso em assembleia. Mas além disso, que vai postergar aquilo que é consenso desde 2011, a alteração do ATT, ele ainda anunciou que nós precisamos rediscutir o processo de financiamento das universidades estaduais do Paraná, tendo em vista que o Estado gasta muito. E nós provamos aqui que é mentira, não é verdade. E nós sabemos que a Piesp já fez uma reunião há menos de 15 dias. O primeiro ponto da pauta da Piesp é a autonomia financeira. Os reitores estão insistindo nessa tese de autonomia financeira. O representante da Casa Civil esteve também na reunião e disse que a gente precisa rediscutir os conceitos. A gente precisa modernizar o nosso pensamento e, por exemplo, nós precisamos reconhecer que há setores da universidade que não precisam fazer concurso e ser setores de servidores que não precisam ser contratados pelo Estado, via concurso público. Ou seja, está indicando o processo de terceirização. Então, o próximo período, gente, não acabou. Aquela luta que nós começamos o 29 de abril não terminou. Nós dissemos em alto e bom som na tribuna da Assembleia, nas galerias, que nós não iríamos esquecer aqui. Então não esquecer 29 de abril significa dizer o seguinte: aquele governo raivoso, prepotente, privatista, ele continua operando. Infelizmente, conta com o apoio de parte dos reitores. A autonomia financeira é a via de entrada da privatização definitiva do financiamento das universidades paranaenses.
A conquista de melhoria do ponto de vista salarial e de carreira depende, como sempre, da nossa capacidade de mobilização e organização. Portanto, eu quero terminar aqui fazendo uma convocação aos colegas. Não é nem necessário fazer uma convocação, eu sei que vocês estão de luta, né? Então, assim, só indicar que o próximo período, talvez antes do final do ano, sejamos chamados novamente a um processo de mobilização. Na próxima quarta-feira, no período da tarde, nós faremos uma reunião com o Romanelli para cobrar dele o seguinte: quem estabeleceu a mesa permanente de negociação foi o governo. Quem assinou um termo de compromisso conosco foi o governo. E cabe a ele cumprir aquela promessa que ele fez a nós, aquele compromisso. Honrar o compromisso. Caso ele não honre o compromisso, ele vai ver de novo que nós temos um exército pequeno, mas valoroso, que vai se levantar de novo para enfrentar o governo, em defesa da universidade pública nesse estado. Porque essa universidade, ela continua um sistema que é reconhecido hoje nacionalmente como um sistema forte, um sistema que tem qualidade, por conta principalmente do nosso esforço como professor no nosso trabalho cotidiano e principalmente do nosso esforço como militantes em defesa dessa universidade. Então, quero concluir dizendo isso e dizer que agora a gente abre para conversar, né?